Por que você está ajudando ele? Ele não vai te deixar nenhuma herança. Ganância e interesse. Esses foram os motivos que levaram essa mulher a abandonar sua família, mas ao ver tudo o que perdeu, ela busca desesperadamente recuperar tudo o que jogou fora. A minha esposa divorciou-se de mim porque eu cuidei do meu pai doente, mas voltou a implorar quando herdei a sua riqueza de $1 milhão. Tenho 36 anos, sou casado há 8 anos e tenho 2 filhos. Além disso, sou o único filho do meu pai. O meu pai sofre de problemas renais há muitos anos, mas nos últimos 2 a 3 anos a sua condição piorou e ele precisa de fazer diálise 2 vezes por semana. Antes ele conseguia ir sozinho, mas no último ano ele muitas vezes pediu-me para o acompanhar. Ele está ficando mais fraco a cada dia. Criei uma rotina para mim mesmo de levar o meu pai para a diálise sempre que é necessário. Não quero deixá-lo sozinho nesta condição. Ele tem que fazer diálise 2 vezes por semana, por isso fixei para ir às quartas-feiras, o meu dia de folga, e aos sábados. Nas quartas-feiras, consegui permissão do meu chefe para sair mais cedo e depois compensar as horas restantes trabalhando à noite depois de voltar para a casa da diálise. Trabalho nesta empresa há 10 anos, o meu chefe vê-me como um empregado trabalhador e leal, por isso não foi um grande problema para ele conceder-me esta permissão especial. No entanto, o problema estava em casa com a minha esposa, a Vil, de 34 anos. Quando ela soube que eu iria levar o meu pai para a diálise 2 vezes por semana, ela ficou chateada. Ela não gostava quando eu o acompanhava ocasionalmente, mas nunca expressou seu desagrado diretamente. Agora que eu assumi a responsabilidade de forma diligente, ela não conseguiu conter-se. Ela disse que não fazia sentido perder o meu tempo com o meu pai, porque, independentemente do que eu fizesse, ele nunca ia ficar impressionado comigo. Aqui está um pouco de contexto para isso. O meu pai tinha um negócio de merchandising, área do marketing que indica uma técnica de planejamento e promoção de um produto. Era bastante rico e tinha adquirido uma boa riqueza. Ele queria que eu assumisse o seu negócio, mas eu era apaixonado por outra coisa. Queria entrar na área de tecnologia, estava entusiasmado com programação e criação de software. Depois da escola, quando meu pai queria que eu fizesse cursos de negócios ou gestão, optei por um curso de software. Ele ainda aceitou isso até eu ter a intenção de me juntar à sua empresa. No entanto, depois de completar a minha graduação, comecei a trabalhar para uma renomada empresa de tecnologia. O meu pai não estava feliz porque, em vez de dar continuidade à sua herança, eu estava trabalhando para outra pessoa. Ele continuava a me pedir para me juntar ao seu negócio, e eu adiava a decisão. Após o meu casamento, o meu pai me fez a última pergunta se eu queria me juntar, e eu disse que não. Meu pai ficou furioso e disse que doaria toda a sua riqueza para a caridade e que eu não veria um centavo. Eu ainda não cedi na minha decisão, pois estava ganhando bem, mesmo naquela idade. Comprei um carro e a minha própria casa aos 29 anos. Estava bastante confiante de que seria capaz de levar uma vida decente, mesmo sem a sua riqueza. Disse a ele que não precisava do seu dinheiro e poderia construir a minha riqueza por conta própria. A nossa relação azedou a partir desse ponto. Há 5 anos, a minha mãe faleceu devido a um ataque cardíaco, o que foi devastador para o meu pai. Eu me mudei de casa aos 17 anos para a faculdade, depois consegui um emprego e comecei a morar sozinho. A única companhia que o meu pai tinha era minha mãe, e perdê-la foi a coisa mais devastadora para ele. Foi quando nosso vínculo foi reatado. Comecei a visitá-lo com frequência e levava os meus filhos para brincar com ele. Eventualmente, ele se afastou da sua empresa e a entregou a uma fundação para administrar. A minha esposa, a Vil, nunca foi próxima dos meus pais. Ela costumava evitar visitar os meus pais, dizendo que a minha mãe se intrometia demais em nossas vidas e que eles não se davam bem. Quando meu pai anunciou que me removeria do seu testamento, a Vil começou a criticar abertamente os meus pais por serem mesquinhos e maus. Insisti para ela se manter afastada da minha relação com os meus pais,
mas ela sempre se intrometia, dizendo que isso afetaria o nosso futuro, especialmente o futuro dos nossos filhos. Garanti a ela que o nosso futuro e o dos nossos filhos estavam seguros, independentemente da riqueza do meu pai, mas ela não estava disposta a entender isso. Agora, em relação à situação atual, a Avil criou um tumulto quando soube que eu estaria acompanhando meu pai para a diálise 2 vezes por semana. Inicialmente, tentei fazê-la entender que o meu pai não tinha ninguém além de mim. Ele perdeu os seus pais há muito tempo, embora tenha um irmão mais velho que vive na outra extremidade da cidade, ele raramente visita o meu pai. O meu pai se tornou muito solitário após a morte da minha mãe, e nessa condição, não posso abandoná-lo, mas a minha esposa se recusa a entender isso. Ultimamente, ela tem tornado a minha vida miserável. Todos os sábados, ela tem algum plano, seja para hospedar uma festa em casa, fazer uma limpeza profunda na casa, sair com as crianças ou algo tão bobo quanto fazer compras. Tentei fazê-la entender que ela pode planejar o que quiser aos domingos, porque aos sábados tenho que levar o meu pai para a diálise. Mas ela continua com seus planos e depois me repreende por estar atrasado ou por não ter comparecido. Tenho que correr para pegar o meu pai, levá-lo para o centro de diálise e, quando termina, deixá-lo e correr de volta para casa, enfrentando o sarcasmo e os acessos de raiva dela. Não se trata apenas dos sábados, ela faz a mesma coisa nas quartas-feiras à noite. Eu tinha me comprometido com o meu chefe a compensar o trabalho restante no final da tarde ou à noite, depois de voltar da diálise, mas ela sempre tinha um plano para me incomodar. Quase todas as quartas-feiras à noite, ela saía para encontrar a família dela, amigos que não via há muito tempo ou para participar de alguma festa aleatória, deixando a responsabilidade das crianças para mim. Eu tinha que conciliar o trabalho, cozinhar para as crianças, alimentar o mais novo e, ao mesmo tempo, concluir as minhas tarefas pendentes no trabalho. Isso era depois de um dia agitado no trabalho e no centro de diálise. Eu sei que está ficando longo, mas é assim que está miserável a minha situação. Muitas vezes, o meu pai sugeriu que eu o deixasse ir para o centro com a enfermeira, porque me vê sempre com pressa, olhando intensamente para o meu relógio depois de deixá-lo em casa. Nem espero por um segundo e corro de volta para casa. Mesmo quando pego, peço a ele para estar pronto e sair antes da minha chegada. O meu pai tem uma enfermeira em tempo integral e um cuidador para cuidar dele, mas eu ainda me sinto mal por não passar tempo com ele. A viagem da casa dele para o centro de diálise dura 30 minutos. Antes, costumava gostar de conversar com ele durante essa viagem sobre os velhos tempos, quando éramos crianças. Mas, à medida que os acessos de raiva da Avil aumentaram, a única coisa que me preocupa é voltar para casa o mais rápido possível. A maior parte do tempo, estou acelerando o meu carro no trânsito, pegando atalhos e ultrapassando outros veículos para reduzir o tempo de viagem. Este é o único momento que tenho para passar com o meu pai, e não quero arruiná-lo ou interrompê-lo pedindo-lhe que vá com a enfermeira. A atualização 1 está piorando a cada dia. Minha esposa não está poupando esforços para me dissuadir de cuidar do meu pai. O ponto de vista dela é que é um negócio perdido, pois meu pai já me retirou do seu testamento e doou sua riqueza para a caridade. Portanto, não valeria a pena desperdiçar tempo e energia com ele. Eu não consigo entender. Será que fazemos tudo apenas por lucro e perda? E se os pais de alguém não tiverem riqueza ou forem pobres, seus filhos os abandonam porque não têm nada a oferecer? Depois de ouvir os acessos de raiva dela por tantos meses, finalmente disse a ela: Você não vai herdar nada de seus pais. Então por que você os visita? Oh, meu Deus! Ela surtou com isso e disse: Meus pais fizeram muito mais do que o seu pai ganancioso. Eles me apoiaram em tudo. Eles não são como o seu pai, que o renegou por não se juntar ao seu negócio. Meu pai nunca teria feito isso comigo. Então não ouse comparar meus pais com os seus. Isso não aconteceu apenas uma vez. Esse tipo de discussão está se tornando uma norma na minha casa, quase todos os sábados e quartas-feiras, depois que volto da diálise. A situação está ficando grave e feia a cada instância. Antes,
Ela costumava brigar comigo sozinha, mas agora a vejo gritando na frente das crianças. Além disso, ouvi-a falar mal do meu pai na frente dos meus filhos e manipulá-los contra mim e meu pai. Ouvi e interveni, o que levou a uma briga feia entre nós. A briga se tornou uma rotina para mim nos dias em que ela não briga. Sinto que algo está faltando. Ela fica mais agressiva no dia seguinte. Estou quase desistindo dela agora. Não grito de volta e não respondo a ela. Apenas a ignoro, como se ela não existisse para mim. O que mais devo fazer? Não posso abandonar o meu pai apenas para agradá-la. Não me importo se ele me excluiu do seu testamento. Ele fez isso por causa da minha própria decisão de recusar me juntar à sua empresa. Ele foi forçado a doar o seu negócio suado para o fundo. Deve ter sido tão desanimador para ele, pois aquela empresa era como um filho para o meu pai, e ele teve que entregá-la a outra pessoa. Ele tinha todo o direito de me renegar porque o magoei. Às vezes sinto que o karma está me atingindo de volta porque magoei meu pai. Por outro lado, meu pai está ficando mais fraco. Mal consegue andar sozinho e precisa de ajuda para descer até o carro. Para economizar tempo, costumava pedir a ele para sair e o deixava do lado de fora da casa, mas agora não me importa em chegar atrasado. Vou para dentro para ajudá-lo a caminhar com cuidado até o carro e só o deixo em sua cama quando ele se acomoda pacificamente. Ele também está com falta de ar, então eu me certifico de caminhar com ele tão devagar quanto ele desejar. Além disso, ao dirigir, sou cuidadoso para não exceder o limite de velocidade e aumentar a frequência cardíaca dele. Não me importo de chegar tarde em casa, porque a pressa para voltar para casa também não estava ajudando. Se de qualquer maneira tenho que lidar com essa mulher malvada, por que não ao menos manter o meu pai feliz? A minha atitude despreocupada piorou a situação, e ontem ela disse que eu precisava escolher entre um deles, meu pai ou ela. Tentei fazê-la entender que o meu pai não estaria conosco para sempre, vendo a condição dele, não parecia que ele iria durar muito. Ela respondeu curtamente que, nesse caso, eu precisava fazer a minha escolha com cuidado, alguém que estaria comigo para sempre ou alguém que vai morrer em breve. Isso foi tão insensível. Eu disse a ela: Você sabe o quê? Eu prefiro escolher o meu pai do que escolher você, que foi tão má e egoísta com um homem moribundo. Ela fez as malas e foi embora, e eu nem mesmo a detive. Ela precisava de um tempo para se acalmar, e eu também precisava de algum espaço dela. Na sua ausência, estou cuidando da casa, dos meus filhos, do meu pai e do meu trabalho. No entanto, sinto-me aliviado e relaxado. A ausência dela é, na verdade, reconfortante para mim. Anteontem, ela me enviou um documento de divórcio. Eu estava meio esperando por isso, mas não antecipei que chegaria tão cedo. Fiquei chocado, mas, no fundo, estava feliz e aliviado. Não a liguei, apenas assinei os papéis e os enviei de volta para ela. Surpreendentemente, ela não pediu a guarda das crianças, que era a única cláusula que me preocupava, mas ela claramente não as queria. Quando recebeu os papéis, ela me ligou gritando como eu poderia apenas assiná-los sem ligar para ela e implorar. Engraçado, não é? Sua mãe pegou o telefone e gritou que eu deveria agir como um homem e tentar acalmar sua esposa para salvar o casamento, em vez de apenas assinar os papéis. Foi tão engraçado. Por que eu faria isso? Ela queria o divórcio, e eu concordei. Eu disse a ela que isso era bom para mim, pois me livrei dela sem complicações. Também a provoquei dizendo que ela até abandonou seus filhos e não os queria. Ela disse que eu poderia ficar com todos os meus bens, incluindo os meus 2 filhos. Ela não queria nada disso. Sua mãe disse que a viúva ainda era muito jovem e não queria a responsabilidade das crianças em seus ombros. Eu disse que tudo bem para mim, estou feliz por ter os meus filhos comigo. Isso é um alívio para mim, sem dúvida, mas estou preocupado com os meus filhos. Eles sentem falta da mãe, principalmente o mais novo. Quando estou no escritório, é difícil para mim gerenciar todas as responsabilidades sozinho, mas espero que eu consiga passar por isso.
Atualização 2. Vai ser uma atualização mais curta. Então, mudei para a casa do meu pai junto com os meus filhos. Foi uma ótima decisão, devo dizer. Agradeço a todos pelas adoráveis sugestões, funcionou bem. Mudar com o meu pai foi bom para todos nós. Meu pai teve a companhia dos meus filhos, e eles tiveram o avô para brincar. Meu pai tinha um cuidador em tempo integral pronto para cuidar dos meus filhos com um aumento. Por que não alguém para cuidar dos meus filhos sob a supervisão do meu pai? O melhor acordo, não é? É um sentimento tão feliz ver o meu pai brincando e rindo com os meus filhos, e depois eles se divertindo com o seu avô. A Avil não esperava que isso acontecesse. Ela queria tornar a minha vida miserável ao se divorciar de mim. Ela achava que eu não seria capaz de conciliar todas as responsabilidades de cuidar das crianças, da casa do meu pai e do trabalho. Mas você vê, tudo está perfeitamente ajustado. Estou definitivamente tendo a última risada. O divórcio foi a melhor coisa que aconteceu. Atualização 3. Meu pai faleceu na semana passada enquanto dormia. Ele foi para a cama feliz e satisfeito depois de brincar com os meus filhos e nunca mais acordou. O médico disse que ele morreu em paz. O médico, a enfermeira e até mesmo o cuidador disseram que o meu pai estava feliz depois que me mudei com ele, e isso, na verdade, aumentou sua expectativa de vida por muitos meses. Ele já estava à beira de desistir antes de eu me mudar. É muito triste perder o seu único pai, mas fico feliz que ele tenha passado os últimos meses de sua vida feliz. As minhas crianças também estão muito tristes por perdê-lo, mas o meu pai transmitiu bons valores a elas. Eles dizem que o vovô costumava ensiná-los a aceitar a realidade e seguir em frente, pois a vida nunca para ninguém. Sinto muito orgulho de ouvir coisas tão boas deles. Eles são, de fato, a minha força neste momento de desespero. Mas há mais uma notícia chocante que veio após o falecimento do meu pai. O advogado do meu pai entrou em contato comigo e pediu para eu ir ao seu escritório para revelar o testamento do meu pai. Eu disse que não era necessário, porque o meu pai já havia me dito que tinha doado toda a sua riqueza para o fundo, e eu estava bem com isso. Pedi a ele se eu precisava desocupar a casa do meu pai, porque eu estava supondo que também tinha sido doada para o fundo de caridade. Ele riu de mim e pediu para eu simplesmente aparecer. Quando fui até lá, descobri que os membros do fundo já estavam presentes, pois o advogado os havia convocado também. Quando o advogado começou a ler o testamento, eu estava em lágrimas. Meu pai, na verdade, me deixou como herdeiro de tudo, seus negócios, sua casa, sua riqueza. Perguntei ao advogado se essa mudança foi feita recentemente. Pensei que ele tinha feito essa mudança depois que comecei a cuidar dele. O advogado sorriu e disse que eu sempre fui o seu herdeiro, e o testamento nunca foi alterado. Eu estava inconsolável, chorando, porque meu pai nunca me abandonou. Talvez ele tenha ameaçado me renegar para que eu pudesse levar adiante o seu negócio e o seu legado. Eu ainda estava chorando quando o advogado do meu pai me acalmou. Eu disse que isso me mata por dentro tê-lo magoado a vida toda, mas ele sempre cuidou de mim. O advogado disse que meu pai estava, na verdade, muito orgulhoso de que eu não desisti da minha paixão sob a pressão dele e que estava feliz por perder a riqueza de gerações para seguir minha paixão. O advogado disse que eu sou o tomador de decisões dos negócios e que, se eu quiser, posso retomar a empresa do fundo e administrá-la. Estou pensando em fazer isso. Fiz o que eu queria fazer, e meu pai me apoiou indiretamente. Agora é a minha vez de retribuir. Estou pensando em recuperá-la do fundo e levá-la ao nível que meu pai desejava para o seu negócio. Voltei para casa e contei aos meus filhos sobre o testamento do seu avô. Ele deixou uma parte da sua riqueza para os meus filhos também, depois de tudo. Atualização 4. Você sabe, as formigas voltaram correndo ao ver o doce de açúcar. Um mês após o falecimento do meu pai, comecei a assumir o negócio dele na prestação de serviços à comunidade. Primeiro, larguei o meu emprego e assumi o negócio. Aluguei minha casa,
porque meus filhos e eu decidimos viver na casa dos meus pais. Eles se sentem conectados ao avô nesta casa, que tem as memórias da minha infância. Então, também não quero deixá-la. Com a notícia de que herdei a fortuna de $1 milhão do meu pai, recebi muitos visitantes em minha casa, como parentes distantes, amigos e vizinhos. Mas o visitante mais surpreendente foi a minha ex-esposa, a Vil, e seus pais. Eles entraram na casa chorando, dizendo que não sabiam do falecimento do meu pai, caso contrário teriam comparecido ao funeral. Os pais dela continuaram a elogiar meu pai. A Vil abraçou as crianças e chorou por quanto sentiu falta delas. Perguntei a ela por que sentiu tanta saudade e por que não as visitou nos últimos 7 a 8 meses. Ela disse que foi à nossa casa, mas estava trancada. Eu disse: Não estava preocupada com as crianças quando viu que a casa estava trancada? Não achou necessário entrar em contato comigo e verificar se as crianças estavam bem? Ela não respondeu. Os pais dela disseram: vamos esquecer o que aconteceu no passado. Agora que o seu pai se foi, as crianças ficarão sozinhas em casa quando você estiver no trabalho, e elas precisam de uma mãe. Seria melhor que nos reconciliássemos. Sabe de uma coisa? Você não me ama. Você ama a riqueza que o meu pai deixou para mim. Você e seus pais gananciosos estão aqui na minha porta apenas para se aproveitar do meu dinheiro. Eu não me arrependo de ter usado essas palavras para os pais dela, porque é o que eles são. Ela também chamou meu pai de ganancioso e mesquinho durante o nosso divórcio. Não havia chance de eu deixar essa mulher com um centavo do dinheiro suado do meu pai. Ela ficou ofendida por eu ter ofendido os pais dela e disse que até agora estava implorando porque me amava, mas agora pegaria o que lhe pertence por direito. Ela não pediu pensão alimentícia durante o divórcio, mas agora quer metade da minha riqueza, ou seja, metade da riqueza do meu pai. Eu disse a ela que poderia fazer o que quisesse, mas a destruiria e não daria um centavo. Ela me ofendeu e foi embora. Discuti isso com o meu advogado sobre a possibilidade dela. O divórcio foi finalizado 1 ano antes de eu receber a herança, e, além disso, as crianças estavam comigo, então não havia como ela conseguir nada. No entanto, o advogado também me aconselhou a ter cuidado ao deixá-la passar tempo com as crianças, pois ela poderia manipulá-los e entrar com um pedido de guarda e, mais tarde, usá-los para exigir dinheiro para a manutenção deles e tudo mais. Não poderia estar mais grato a ele por esse conselho. Vou supervisionar o encontro deles. Também estou passando muito tempo com as crianças atualmente para ajudá-las a lidar com a perda, para que elas não recorram à mãe em busca de apoio emocional. Assumi a empresa do meu pai, o que me dá muita flexibilidade para cuidar do meu bem-estar e vida pessoal. Estou planejando levar as crianças de férias nas Bahamas, sim, por que não? Eles merecem essas férias luxuosas. Não se trata de gastar em excesso com a fortuna do meu pai, eu poderia ter feito isso, mas não tinha tempo antes, equilibrando o trabalho e o cuidado do meu pai. Agora que posso, quero levá-los para longe. Quanto a Vil, ela não entrou em contato comigo desde a última visita deles. Acho que ela está ocupada batendo em todos os escritórios de advogados para entrar com um processo contra mim. Afinal, foi o seu pai quem sempre o apoiou OP. Muito diferente do que sua ex-esposa alegava. Era ela a única pessoa gananciosa e interesseira da família, e não o seu pai, como ela mesma alegava. Você teve uma atitude muito honrada, cuidando do seu pai até o fim, ao invés de trocá-lo por uma mulher gananciosa e interesseira. Tenho certeza que seus filhos aprenderam muito mais com o avô do que com a mãe manipuladora que eles tinham. Espero que o seu coração e o coração de seus filhos se curem dessa perda, e que sua ex-esposa aproveite o karma dela pelo resto de sua miserável vida.